Da onde esse sucesso inicial te levou para... Como que foi caminhando essa história? Então, muita pancada, né? O Varela foi um personagem que começou entrevistando ninguém, porque eu era muito tímido, e aí eu fazia textos que eu pudesse falar só para a câmera. Textos de humor, tal, falando de economia, de política e tal. Aí um dia, o Moraes Moreira ia fazer um show na USP, né? Eu estudava lá, a maioria de nós estudávamos por lá, num circo. E ia ter uma coletiva do Moraes. Aí alguém nos avisou, vai ter uma coletiva do Moraes Moreira. Aí eu fui vestido de Varela, com o Fernando, né? E aí, na hora que acabaram durante a coletiva, eu não tive coragem de perguntar para ele nada. E na hora que acabou a coletiva, eu cheguei lá assim, Moraes, pô, será que você pode falar com a gente e tal? Aí ele perguntou, qual é o seu nome, garoto? Eu falei, Ernesto Varela. Claro, pode fazer. Eu falei, cara, ele acreditou que eu sou Varela. E aí, enfim, comecei a entrevistar figuras, né, como o Moraes. E aí, na hora que eu vi, eu já estava entrevistando político. E aí o Brasil, naquela época, eu já falei, estava passando por um período de corrupção e de, obviamente, saindo de uma ditadura. Estou falando de 83, 84, 85. E aí, enfim, fiz uma entrevista que ficou muito marcante, que é a do Maluf, né? Que eu... Qual foi essa entrevista? É uma entrevista que ele estava se candidatando a presidente, ele queria ser presidente do Brasil, contra o Tancredo, né? E havia assim, rumores de que ele era corrupto. Nossa! O Maluf? Havia rumores. E naquele dia, especificamente, era o dia do aniversário dele, né? A gente estava em Brasília e era o dia do aniversário do Maluf e um colega dele, um partidário dele, chamado Antônio Carlos Magalhães. Já ouvi falar esse nome. Que era o grande coronel da Bahia, né? E da política brasileira durante muitas décadas, disse que ele era corrupto. Nossa! Eu falei, não é possível, mas não é possível, porque agora o amigo dele disse que ele é corrupto, né? E aí o Fernando falou, cara, nós temos que ir lá, vai ter a coletiva do Maluf, nós vamos lá. Só que no meio do caminho a gente parou numa padaria e compramos um bolo, porque era aniversário dele. Mas um bolo horrível, um bolo azul. Sabe aqueles de padaria? O cara foi lá e escolheu o pior bolo que tinha. Pior e assim, o que mais ficaria bonito na câmera. Chamasse atenção. Colorido. Fernando sempre com o seu olho de cineasta, né? Aí na hora que a gente chegou, tinha um monte de jornalistas. Quando eu cheguei com o bolo, foi assim um alvoroço, porque eu já era conhecido em São Paulo, mas em Brasília ainda não. Aí chegamos lá, os jornalistas ficaram em dúvida se eu era a favor do Maluf, se era uma armação, não sei o quê. E eu não tive dúvida, botei o bolo em cima da mesa e puxei um parabéns. Aí pronto, né? Aí a gente ganhou acesso, a brecha para conversar com o cara. E, obviamente, fui muito trollado ali. Quem é você? Quem é você? Você é do Maluf? Pelos jornalistas. Pelos jornalistas. É que não sabiam. Eles tinham até razão, né? Poderia ser. O cara vem, pega um bolo e canta parabéns pro cara. Não, e eu fiz os jornalistas cantarem. Aí os caras todos constrangidos. Vamos lá, gente. E o Maluf ficou sem graça também, porque ele não esperava, né? Caramba. E aí o cara cantou parabéns pro Maluf, daqui a pouco ele tá lá fazendo perguntas bizarrésimas pro Maluf. Não, aí foi quando eu fui fazer a pergunta, eu falei, doutor Paulo, tal, eu tinha preparado assim umas 12 perguntas, né? Só tem um minuto. Ele falou, pô, doutor Paulo, por favor, não, é um minuto. Aí eu fiz a pergunta mais importante, né? Doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão, né? Eu fui assim, eu tive uma objetividade. E com essas palavras... Eu falei, doutor Paulo, as pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso? E nós temos, assim, à época, ninguém fazia perguntas assim, né? Ninguém mandava real. A televisão era muito quadrada e não tinha essa guerrilha, né? Não tinha esse ambiente que nós estamos vendo aqui hoje, né, com vários canais, com opinião livre. Não tinha. Por isso que eu acho muito positivo e por isso que eu estou aqui. Eu acho que esse ambiente é muito importante, cara, da gente